Olá! 21 horas Brasil, 5 horas da tarde aqui em Los Angeles e a gente está começando mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, olá, Paulinha, bem-vinda, mãe. Quem está entrando, quem está se juntando aqui a nós, muito bem-vindos. Eu vou pedir que quem vai chegando vá dando like aí no coraçãozinho, que isso ajuda o Instagram a avisar mais pessoas que a gente já está ao vivo. Feliz de estar aqui com vocês mais esse domingo. Espero que todo mundo tenha tido um ótimo final de semana, que tenham passado bem o sábado e o domingo. Por aqui foi um final de semana quente, como tem sido todos os dias. A gente conseguiu aproveitar. A conversa de hoje, enquanto algumas pessoas ainda vão chegando, a minha convidada de hoje é a Fernanda Fagiani, que foi minha colega no colégio, atualmente colega também na psicologia, somos psicólogas, né? A Fernanda também é psicóloga. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre o esporte e como que o esporte pode nos ensinar sobre conquistas. Eu tenho feito, para quem está chegando por aqui pela primeira vez, como de costume, todos os domingos eu me encontro aqui com vocês na live para a gente promover algum assunto, para a gente falar. Eu recebo algum convidado para falar sobre algum tema relacionado à promoção de bem-estar e saúde emocional. Já tem sido aí a minha rotina dos últimos 4 meses, né? Então tem muito tema que já foi tratado por aqui. Quem está chegando por aqui pela primeira vez encontra todas essas conversas no meu IGTV ou então no meu canal do YouTube. Todos estão no canal do YouTube, alguns estão no IGTV. O meu canal do YouTube é Lúcia Petrucci de Mello. E dando seguimento então a essa que já virou hábito dos nossos domingos, esse encontro, hoje então a minha convidada é a Fernanda Fagiani, como eu comentei. Fernanda foi minha colega no colégio, depois não chegamos a ser colegas na faculdade, mas cursamos o mesmo curso de psicologia. E a Fernanda, além de psicóloga, também se formou em educação física, se especializou em psicologia do esporte, fez mestrado, fez doutorado, hoje leciona no curso de educação física e também trabalha com a psicologia do esporte. Então eu já vou chamar a Fê, cujo carinhosamente chamarei de Fê, a nós para a gente falar então sobre o tema, que é o que o esporte pode nos ensinar sobre conquistas. Fê! Oi, Lu. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E tu tá me ouvindo Muito bem. bem? Tudo certo, tudo certinho. Obrigada, Fê. Feliz de estar falando contigo, feliz de tu ter aceito esse convite pra gente conversar hoje. Ai, eu Muito bom. que agradeço. Muito bom te ver, muito bom relembrar coisas. É verdade, porque apesar da gente ter feito a mesma faculdade de psico, a gente não chegou a ser colegas, né, na faculdade. Não, a gente não. E A gente tá. Nos acho que a encontrávamos gente, no corredor, né? Muitas nos vezes. corredores, E depois foi depois da psicologia que tu fez a de educação física. Foi, na verdade, eu entrei primeiro na Psico, e aí depois no quinto semestre, foi o semestre que daí eu passei a fazer educação física junto, então eu fiz as duas mais ou menos ao mesmo tempo. Dessas duas, tu morava na PUC, literalmente. Tinha um quartinho lá pra ti, provavelmente. Continuo, faz 20 anos isso que eu tô lá. 20 anos na PUC. Hoje tu tá lecionando no curso de educação física, ou no de psico também? Nos dois. Uhum, eu Nos vejo. dois. Uhum, isso E aí. tu trabalha também no Grêmio, né, Fê? Que eu não mencionei aqui. Trabalho. Também trabalho lá. Já faz 8 anos que eu trabalho como psicóloga no Grêmio. Tu trabalha lá como psicóloga do esporte com todas as categorias. Como é que é o teu trabalho lá? Eu trabalho na base, né? Eu sou psicóloga das categorias de base e eu trabalho então com do sub-14 até o sub-20, que são os atletas que estão em formação. Esses são os níveis Ah, de trabalho. que
Que legal, muito Hoje, bacana. hoje, inclusive, nós somos campeões, né, gaúchos. Ai, eu ouvi assim de longe. Sabe que eu não sou gremista, né, Fê? Sei, não, eu sei, eu lembro disso. Mas não, mas era só pra, não, é só para dizer que mais a metade do elenco do profissional foi meu atleta na base, né? Ai, que legal. Então é um sucesso. Quando eles se realizam, eu me realizo através deles. O Ai, sucesso faço deles. É ideia. muito legal. Parabéns, parabéns, né? Nada. Afinal, né? O co-irmão tem que parabenizar. Eu, Exatamente. além de. Nunca fui muito ligada em futebol, agora que estou distante, menos ainda. Mas que legal. E, bom, Fê, e para quem está nos acompanhando, enfim, né? Qual é. E por que trazer o esporte para esse bate-papo aqui desse domingo, né? Porque dentro do trabalho que eu tenho realizado como mentora de vida, uma das coisas que eu mais converso e falo com as pessoas com quem eu acompanho é a questão, vamos chamar assim, do tripé, né? De motivação, ah, motivação, inspiração e disciplina, né? Que a gente, enfim, né? Eu acho que eles têm uma relação aí, né? De funcionarem muito juntos, né? Só ser uma pessoa extremamente motivada, ter alguma coisa que te motiva, às vezes não basta, né? Para que tu consiga ter o gás necessário para realizar aquilo, para ir em busca, para manter, né? E eu acho que isso casa muito com o esporte, né? Eu vejo assim, faço muitas analogias e muita similaridade com a trajetória do atleta, né? E aí, então, o convite para trazer a Fê é justamente para a gente conversar e discutir esses temas, né? Porque a gente fala tanto hoje em dia de conquistar, de ir em busca dos seus sonhos, de realizar, né? Claro, a gente tem pessoas que nos inspiram nessa trajetória, né? Uhum. Mas a gente às vezes enxerga lá, quando elas já são um modelo, né? A gente não enxerga todo o caminho. Então, dentro disso, existe, enfim, vários momentos pelo qual a gente vai passando até chegar à conquista, até chegar o dia da vitória, como foi hoje pros teus meninos lá, né, Fê? Uhum. Todos eles têm uma história, né? Então, e eu queria justamente ouvir de ti um pouquinho isso, assim, como é que, e largando desse ponto, assim, na nossa conversa, como é que tu enxerga essa relação, né, de motivação, inspiração e disciplina dentro do acompanhamento de atletas e do desenvolvimento de atletas, por exemplo, Uhum. e que a gente pode trazer para a nossa vida. Pois então, agora te ouvindo falar, assim, fazendo essa introdução, né, me passou um filme na cabeça, lembrando dos meninos Faço ideia. e das histórias que eles têm, assim, né, hoje, por exemplo, tem atleta ali que eu tava aqui há 8 anos, eu acompanho ele desde que eu entrei no clube, assim. Então, foram muitas, foram muitas histórias, muitas atividades, muitas conquistas, muitas derrotas que a gente passou junto, né? E dentro do esporte, acho que tem uma coisa que a gente lida muito, né? Que é super importante, é o sonho, né? Eles têm um sonho de chegar, né, nesse momento que é o que a gente vê, que é o que, na verdade, é o que todo mundo vê, né? O glamour, a hora do jogo, aquela pompa toda em cima, né? E entrevista para cá, e televisão para cá, e mídia. Então tem bastante glamour, né? Para todo mundo. Mas por trás disso tem todo um projeto, um planejamento e uma história que é desenvolvida e que eu acho que ela está ela com certeza está muito envolvida com esses três pilares aí que tu trouxe, né? Que tu falou, que a gente até conversou um pouquinho já, que é a motivação, a disciplina e a inspiração, né? E acho que esses três juntos são super importantes para esses atletas, né? Eu não vejo a disciplina, que é para eles poderem se manter fazendo aquilo que eles precisam fazer,
que eles querem fazer, mas que também para se manter acompanhando e buscando aquilo que eles almejam no futuro, né? E por isso os motivos para as nossas ações, né? Por isso a motivação, né? O que nos leva a fazer tudo isso agora? E no esporte é tão jovem, né? Eles começam tão cedo, assim, desde muito pequeno o sonho quando é criança, quando nasce, e assim vai se caminhando, e a formação deles é muito nova, é uma carreira muito curta. E nesse sentido, eles têm que ter muitos motivos, persistência, né? E essa disciplina para estar dentro do alto rendimento. Que não é nem um pouco fácil, né? E que a gente fala, que se fala tanto, né? Alto rendimento não tem nada de saudável. Tu tem que ter uma inteligência emocional bem grande, não só atletas, como as pessoas que trabalham junto dentro desse contexto, para dar conta, né, de tantas situações como pressão, né, de jogo, fracasso, sucesso também, né, a frustração. Então são coisas, esses três pilares aí, eles são super importantes, eles têm que estar sempre sendo amadurecidos, revisitados, né? Dentro dessa carreira do atleta. E é o corpo, né? E eu acho que outra coisa assim, esses três juntos, eles só funcionam com combustível, né? Que é o prazer. Tem que ter prazer, tem que ter emoção, tem que ter o frio na barriga, como eu brinco, como eu falo pra eles. Se não tiver frio na barriga, pendura chuteira. Tem que ter uma adrenalina. Precisa, já não faz mais sentido. E esse prazer por jogar futebol, que ainda vem lá da essência ou jogar futebol, jogar esporte, qualquer esporte, porque eu tava me lembrando da gente. Eu confesso que quando a gente começou a falar, e aí ia ser nós duas, eu me lembrei de quando a gente jogava no colégio. Mas a gente, tu também era, nós duas, né? A gente, junto com algumas outras colegas, a gente tava sempre nos jogos, nas Olimpíadas do colégio, a gente fazia parte de todos os grupos. E aquilo era super legal, era bem desde o tempo, desde o pequeno. E essa essência, né, desde o início do esporte, ela é fundamental que ela continue junto. Ela tem que estar junto com isso para te conseguir realmente manter uma disciplina, se manter motivado diante das dificuldades. Então, acho que o resgatar o prazer junto com esses três pilares são super importantes. Então, legal isso, porque, claro, vem a responsabilidade, as obrigações que precisam ser cumpridas para se alcançar ou para se chegar na conquista, né? E às vezes pode gerar até uma desmotivação, né? Dentro disso, quando isso começa a ficar como uma obrigação, assim, e é justamente esse ponto que é a perda do prazer, né? É aquela máxima até meio batida, mas é conseguir desfrutar do caminho, né? Não só do destino, né? Exato. Mas conseguir fazer com gosto essa jornada. Acho que a motivação, eu não sei, eu penso muito isso assim, Fê. A motivação eu enxergo como a cenourinha, sabe? Na frente, assim, do coelhinho, que é o que tu tá olhando, aquilo que tu tá buscando alcançar. E enxergo muito, muito, porque ela sozinha ela não vai bastar, né? Tem dias que tu não vai acordar motivado. Tem dias que tu vai te questionar, se a gente for fazer isso para a vida, né? Tu vai te questionar se aquilo que tu tá fazendo faz sentido, né? Se é aquilo mesmo que tu quer, se todo esse trabalho, todo esse esforço, no fim das contas, sabe, vai valer a pena, né? Porque e ainda mais no esporte, porque a gente falou um pouco disso quando a gente estava discutindo o tema e preparando a conversa de hoje, né? A gente, quem está de fora, enxerga o campeão, né? Hoje ficou conhecido quem foi o campeão do Campeonato Gaúcho. Na Olimpíada ficou marcado quem subiu no primeiro lugar, né? Só que isso nem sempre que bom quando
né? Mas nem sempre tu vai estar lá no primeiro lugar do pódio. Acho que Uhum. tem que ter outras coisas envolvendo essa motivação, É. né? Uhum. Para que Exatamente. tu consiga, para que tu consiga dar seguimento a isso, assim, como é que. É. Eu vou pensar assim, né? Vamos pensar numa competição, assim, independente do que seja, assim, para te chegar até a final e ganhar, independente. Na verdade, vamos pensar sendo campeão, assim. Para te chegar a ser campeão, tu fez uma construção desde o início, né? E às vezes tu pode chegar a ser campeão não tendo sido o melhor jogo naquele dia, ou não ter sido um atleta que desempenhou bem naquele jogo, mas dentro do esporte, dessa perspectiva, se constrói no dia a dia, em cada jogo. E aí tu consegue construir uma vantagem, né? Fazer com que as coisas se organizem de uma forma a te deixar mais tranquilo no final, que tu te tenha mais. Seja um pouco mais, tenha mais uma tranquilidade para terminar isso. Isso faz parte de um processo, né? A gente acaba vendo só o final. Se perdeu, perdeu tudo. Mas, e a construção para chegar até ali, né? Então, Aham. quando a gente fala de motivação, eu sempre. Eu acho super delicado falar de motivação, né? Porque eu acho que. Porque eu vejo a motivação, assim. E assim, bastante na área do esporte, assim, né? Que é uma, né, a área, assim, que eu trabalho. Tem. Se confunde muito motivação com aquela mensagem antes de jogo, com aquela coisa assim de fazer com que entre ligado, com garra, sabe? Uhum. E não deixa de ser algo que motiva, que possa motivar. Mas motivação vai além desse discurso motivacional, né? Motivação tem a visão, o que que tu quer. Aí tu falou da cenourinha, né? A cenourinha. Mas até aquela cenourinha lá no final, não sei que a gente quer chegar, para chegar até ela tem que ter tem várias outras pequenininhas que a gente tem que ir desenvolvendo. E numa Uhum. carreira assim de esporte, onde tu tem muitos atletas, muitas pessoas e nem sempre a certeza, né? Aliás, nós temos certeza de que pouquíssimos vão chegar no topo, né? São poucos que Justo. vão chegar no topo. Quantos por cento, né, que vai chegar lá, no, sei lá, numa seleção, numa É, Copa do Mundo? exatamente, exatamente. São pouquíssimos que vão chegar. Então, se a gente não desenvolver algo para que eles consigam se motivar para a tarefa e não só para o resultado, mas para o processo, né? Por que que eu tô aqui, né? Eu sempre acho que a pergunta é qual é o porquê? Qual é o porquê de eu estar aqui? Tô aqui porque eu quero isso. Vamos lá, o objetivo final lá. Mas o que que eu tenho que fazer e ir fazendo para poder chegar àquilo, né? E aí que vem as metas, as pequenas metas, os motivos para aquelas ações determinadas. E vem também a inspiração, que eu acho que é algo bem que é super importante, né? Quem que eu espelho? Quem é que me incentivou, né? Quem são as pessoas que me fazem, que me trazem coisas boas que me trazem lembranças ou desejo de ser parecido, de chegar no mesmo nível, né? Quem são essas pessoas? Onde é que elas chegaram? Pelo que elas passaram, né? O que que elas Acho que isso é tão fizeram? importante quanto onde elas chegaram, né? Qual foi a história dessa pessoa, né? Porque a gente tende a querer ver o resultado final, né? Tende a querer ver. Ela me inspira porque ela chegou lá, tá? Mas pelo que ela passou? Como é que foi a história, né? Tu quer viver, mas tu quer passar por isso? Tu quer que seja assim? Porque existem vários caminhos para chegar no mesmo destino, né? Lógico. Então a gente também cuidar com em quem a gente está se espelhando ou quem que está nos inspirando, não só como resultado final, né? Uhum. Não, exatamente. E esses caminhos da inspiração também são outros que a gente tem que estar sempre revendo, né? Revisitando também, porque quem é que disse que todo mundo que tem sucesso foi porque
teve problemas, porque se esforçou, porque falou, porque foi passou por dificuldades, muitos obstáculos. Quem é que falou? Quem é que disse isso? Né? Pode ser que tenha sido por uma forma que não foi legal, que não foi justa, que não foi bacana, né? Fez coisas que não devia. E aí a gente... Por isso é importante também saber, né? Que eu tô quem é essa minha inspiração, né? Só porque ele tá jogando bem agora ou porque ele ganhou, né? O que tem por trás disso? E assim é a história de atletas também, né? Para chegar ao sucesso, né? Como a gente... E também o que é o sucesso, né? Eu fico muito... é muito engraçado, não, né? Mas é que eu sempre eu acho muito legal de ver quando chegam os meninos lá, atletas pequenos, assim, menorzinhos, aí eles assim, o que tu quer, qual é o teu objetivo, né? Ah, eu quero jogar na seleção brasileira, eu quero chegar no profissional, tem 14 anos lá, por assim, né? E aí... E tu sabe que tem uma história inteira ainda pela frente, né? Já passou por uma e tem um monte de obstáculos, assim, né? E é bonito de ver aquilo lá o objetivo maior, né? Mas para que eu quero ser? Mas por que eu quero chegar lá, né? Aí vem toda a história, assim, talvez de melhorar de vida, ajudar a família e um monte de coisas, assim, né? Mas é ver os ídolos, né? Ver as pessoas, eles chegaram, né? E o que eu preciso fazer para isso? Então, também é aí que eu vejo que entra muito o nosso papel, né? Como psicólogo, que eu acho que é fundamental no sentido de, ao mesmo tempo que tu incentiva, tu tu desconstrói um pouco para construir um caminho. Né? Não é deixar de lado o objetivo maior. Que fez ele chegar ali com 14 anos. Não que ele tenha que... esquece isso aí, não é por isso que tu tá aqui. Não. Isso aí. Porque às vezes, assim, não é cortar o sonho mal para eles, mas é ajudar a fazer com que seja um processo talvez mais fácil de passar, né? Não sei se vai ser mais fácil, mas que se busque motivo todos os dias. E é isso, e eu acho que isso é uma outra coisa importante da motivação, né? Nem todo dia a gente vai estar entusiasmado, super cheio de energia para fazer qualquer coisa. E qualquer um, não é nem só atleta, é qualquer pessoa. Nem todo dia a gente vai estar entusiasmado. Mas a gente tem motivo para acordar, né? A gente tem motivo porque tá trabalhando, a gente tem um motivo pelo qual a gente vai treinar, a gente tem um motivo pelo qual a gente vai ficar longe da família. Então, motivação a gente sempre tem. A motivação para coisa a gente sempre tem, mas depende da intensidade. Nem sempre a intensidade é a mesma, né? Às vezes não tô com tanta intensidade para ir treinar. Às vezes não é a motivação que vai me manter naquilo, né? Não. Talvez não é isso que vai me manter. Tem várias outras coisas que tem que estar junto. Esse é um ponto interessante da motivação e eu concordo contigo, porque eu acho que quando a gente fala e no esporte, trazendo para a vida, né, fazendo essa analogia, assim, a motivação ela é muito trabalhada, assim, abrilhantada, sabe? Então, assim, como tu dissesse, no esporte é o grito de guerra, é a entrada com gás, e eu acho que precisa, porque é aquele momento da adrenalina que tu falou também, né? Aquela hora assim, agora vamos botar em campo agora o que a gente preparou, né? Exatamente. Então, claro que vem essa junção de adrenalina e na nossa vida a gente fica nessa também, né? De buscar em frases que motivam, em coisas grandiosas que parece que tu tem que estar todo dia assim, e não existe. E aí entra num outro ponto, porque quando a pessoa vê que ela começou um caminho na vida, com uma motivação, com entusiasmo, e aí ela vai lá, né? Segunda, terça, porque aí o calendário roda, né? A motivação tava segunda, terça, quarta, quinta, e o mês, das semanas, e o ano, daqui a pouco... Aquilo daqui a pouco, né? O resultado, a expectativa do resultado hoje em dia é cada vez mais imediato, né? Se para nós adultos, já barbado, é difícil, tu imagina para um jovem de 14 anos dizer que as coisas precisam de tempo.
Se a gente já vive numa sociedade em que tempo tô perdendo tempo, assim, um ano não me aconteceu nada, né? E que tu vai tentar convencer a pessoa de que não existe tempo para as coisas, né? E a gente quando eu falo com as pessoas também sobre sobre o seu trabalho dos seus objetivos, é isso, tem coisas que são o tempo que precisa ser trabalhado. O quanto a gente tá intolerante à frustração, né? Porque é isso, a motivação, por si só, ela não vai se bastar. Tu vai precisar buscar o teu desejo, a tua realização também em outras fontes. E vão ter momentos que vão ter perrengue, que vai ser difícil, que vão acontecer coisas inesperadas, né? Tu acha, Fê, que essa intolerância à frustração, quando a pessoa, sabe, no caso de atletas ou no esporte, essa desistência ou essa teria que relação com o quê, assim, sabe? É porque a motivação não era forte o suficiente, é porque a idealização era alta, era muito alta, sabe? Tem essa coisa o sonho, eu atrelo muito a questão do desejo, né? O sonho é uma coisa, sabe, que tu ainda tá no campo do ideal quando tu sonha, né? E quando tu traz pro real o teu sonho, que é um pouco do que tu falou também dos meninos, né? Eles chegam com um sonho e tu vai trabalhando para tornar esse sonho, trazer esse sonho mais pro campo da realidade. E não desfazer o sonho, mas ir mostrando como que as coisas vão acontecendo para se chegar lá, trazendo mais para a realidade. Então, acho que quando chega nesse choque de realidade, é onde as pessoas desmotivam, Pois eu acho. fraquejam, frustram. Tu sabe, assim, primeiro que eu acho que as pessoas tinham que ser mais frustradas, tinha que ter mais frustração para a gente poder aprender, porque eu acho que a gente aprende muito com a frustração e deveria se frustrar mais. Crianças, adolescentes, né? Nesse período aí de construção, de aprender a lidar com sentimentos, né? E eu acho que vamos pensar de forma geral no geral dos esportes, né? Os esportes dentro do contexto esportivo começa cedo, como a gente estava falando, e a gente vê uma coisa extremamente imediatista, né? Que já acontece com a gente hoje, porque tudo é fácil acesso. E na verdade, assim, né? Ainda mais para os jovens, não deu certo uma coisa. Tu não tem como ir ali clicar num botãozinho no telefone e apagar o que não deu certo. Tu não tem como clicar numa coisinha para achar uma outra, talvez achar uma outra solução, assim, né? Quando envolve a questão da frustração, quando envolve tu acha que tu não conseguir ter feito aquilo que tu queria, né? Não dar conta de tudo aquilo. E aí eu vejo uma outra coisa importante dentro do esporte, né? Pensando no esporte. O corpo é um instrumento de trabalho dos atletas, todos os atletas. E a gente sabe muito bem que as coisas passam pelo corpo, né? Eles estão acontecendo, eles estão jogando, eles estão treinando e a vida tá correndo, e a vida tá andando, e a família tá ali, e tem os relacionamentos, e tem as dificuldades. Em plena adolescência. Em plena adolescência, né? Que estão construindo identidade, né? Um turbilhão de emoções. E aí, assim, tu vê jovens tendo que lidar com tudo isso e com essas emoções que muitas vezes barram eles, trancam eles, fazem com que eles não consigam ser naturais para jogar, não consigam ser naturais para executar aquilo que eles vinham fazendo. Porque não tão legal, porque estão chateados, porque aconteceu qualquer coisa, porque talvez não jogou bem. E aí tu ter que entender, jovem, e sabendo que é uma coisa que tem uma carreira curta, né? Que é uma relativamente curta. Jovem, e que parece que tu não pode perder tempo. Então, tu não pode perder tempo, tu não pode errar, porque se tu errar é perda de tempo. Exato. Só que todo mundo erra. A gente é humano e a gente aprende muito mais ainda com os erros. Mas falar isso... Mas falar não é a mesma coisa que viver, né? Não, falar não é a mesma coisa que viver, exatamente.
Por isso é importante também afirmar que não tem problema ficar ruim, não tem problema estar ruim ou não dar certo. Tá tudo certo se não deu certo também. Porque tu tem que continuar, porque tu tentou. Agora, não tá certo se tu não teve disciplina, se tu não te esforçou para aquilo, se tu não te dedicou, se tu não fez alguns planos, né? Então, acho que é nesse sentido que dentro do esporte a importância de ter disciplina, de essa disciplina estar de acordo com aquilo que tu almeja alcançar, né? E lógico, sempre pensando assim, não é só o esporte. Tu tem uma vida e ela tem que andar paralelo. E até para poder dar conta de tudo que acontece dentro de um ambiente esportivo, tu tem que saber, tu tem que conseguir dar conta também da tua vida. Sair um pouco dele e ficar com as tuas coisas, com a parte pessoal. Para poder dar uma energia e poder voltar melhor para aquele momento, né, dentro do ambiente esportivo. Então, acho que isso é super importante quando a gente pensa na carreira de atleta, na questão do sucesso, né? Passa por muita coisa. E eu ainda tenho um outro agravante que eu vejo nisso tudo, que é a exposição. Eles estão muito expostos, os atletas. No treino tem milhões de pessoas assistindo. Nos jogos são muitas pessoas assistindo. E assim, tu não pode errar um pouquinho que vem as críticas, que vem o julgamento, que vem um monte de coisa. E aí, isso é difícil de dar conta, né? Eles demoram. Isso eu vejo também, né? Também a questão da experiência, do amadurecimento vai fazer aprender a lidar um pouco mais, né, com isso, melhor com isso. Mas essa exposição toda também faz com que eles sejam mais críticos com eles, porque eles não querem errar, porque se errar todo mundo vai ver o que vão pensar de mim, num período que estão construindo a identidade, num período que estão se conhecendo também como pessoa e como profissional. Então, o esporte traz muitos elementos, eu vejo muitos elementos para esse crescimento, para essa trajetória e para chegar a ter o sucesso que se espera dentro do esporte, né? Lidar com tudo isso exige muita disciplina e um amadurecimento emocional bem importante, porque tu lida com tudo. E talvez é interessante também ter uma outra perspectiva de que talvez tu ao longo dessa jornada, dessa busca, do trabalho por esse sucesso, tu descubra também que sucesso para ti ganha um outro significado, né? Né? Porque daqui a pouco tu te torna realizado dentro do esporte, ou tu alcança dentro da vida, dentro do esporte, tu alcança um objetivo, tu conquista alguma coisa e tu sente, né? Porque tu que vai dizer quando o teu senso de conquista, de realização vai partir de ti, né? E que daqui a pouco realmente não vai ser chegar na seleção brasileira. Como não? Não é. Eu vou estar muito bem se eu estiver num bom clube, se eu estiver jogando legal. Isso vai estar me realizando, isso vai ser uma conquista que vai e tá tudo bem. Porque senão a gente tem que ser na seleção, ou tem que ser sabe, coisas, enfim, que a gente coloca e que a gente, como uma certa expectativa, como um certo desejo, como um certo objetivo, e aquilo vai ganhando, vai sendo ressignificado ao longo do processo também, né? E que a gente entende que isso não é deixar de querer, mas isso de ressignificar o que era um desejo, como é que tu tá, o que é aquilo quando vai se tornar realidade, o que vai fazer sentido para ti ou não. Porque alguém até colocou aqui nos comentários, especialmente no esporte, tu abdica de muita coisa na tua vida, né? Muita coisa. E para outras tantas conquistas que as pessoas queiram também fora do esporte, por vezes exige também abdicar de muitas coisas. Tu tá disposto a isso, é o que tu quer, faz parte dos teus valores de vida, o que faz sentido para ti, ou tu simplesmente vai estar buscando
aquilo por desejo de alguém, ou por reconhecimentos externos, por cobrança, no caso do esporte, né, de mídia, disso, de aquilo, que como que fulano, com tanto potencial, porque isso também a gente ouve, né, eles na vida de atleta e nós na vida, né, mas tu tem muito potencial para dar, por que que tu não vai mais? Tu vai parar agora, ou tu vai se satisfazer com isso? Tá, mas isso me faz Isso, isso, exatamente. Uhum. Não, né? eu concordo. Me coloco até nesse lugar, assim, às vezes eu fico pensando, mas o que é? Nunca me esqueço de que eu falava, depois que eu terminou o doutorado, né? Pelo amor de Deus, eu não quero mais estudar, não vou mais, eu não quero Tá mais bom, isso. mas agora tu vai parar, tu já foi até aí, faz um pós. Vai fazer um pós-doutorado. Eu disse, não, eu não quero agora não. Porque eu queria me aproveitar um pouco, eu queria curtir o momento. E às vezes eu também acho que isso no esporte é uma coisa interessante, pensando agora. Tu tá tendo que sempre, como é rápido, tá sempre provando alguma coisa, sempre tentando ser melhor que o outro. E aí, às vezes, tu não consegue relaxar para aproveitar só o que tá acontecendo, porque vai vir outro por trás, bem, outro que vai pegar teu lugar. Então, tu não pode piscar o olho. Tu não pode dormir não pode dormir no ponto, porque senão vem alguém e pega o teu lugar. E aí, então, assim, isso acaba levando um atleta a se sentir mais ansioso, mais angustiado, né? Eu errei, agora eu não vou jogar, então vai vir outra pessoa no meu lugar. Então, isso causa muita imaginação, muita fantasia, né? Muitas vezes, quando eles não têm coisas assim mais concretas, por isso que eu trabalho bastante com essa história de que a gente tem que ter motivos pequenos, né? Tem que ter metas a que atingir, porque senão fica tudo no plano da imaginação, da fantasia e da margem para te pensar o que tu quiser. E o quanto isso é ansiogênico, né? Ficando muito ansiosa, porque não sabe, deve estar pensando isso, deve estar achando isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando tu vê, tu tá super ansioso e não tá conseguindo focar naquilo que é o relevante naquele momento, no aqui e agora. Aliás, essa é uma técnica que eu aplico muito também no meu trabalho, que não é de esporte, mas é isso, é pegar o grande objetivo e compartimentar em pequenas metas. Porque o teu grande objetivo, ele vai ter um X tempo para acontecer. Exato. E se todos os dias tu ficar pensando em 5 anos, é isso, vai dar ansiedade, né? Vai te dar estresse, eventualmente vai te dar até depressão, vai te adoecer. Então, quando compartimenta isso em pequenas metas que tu consegue ver o que tu tem pra semana, o que tu tem pro mês, o que tu tem pro agora, né? Que tá fazendo parte dessa tua jornada, desse teu caminho, e aí tu também entendendo que a grande conquista ou a grande meta, ela é feita de pequenas conquistas. Né? E aí tu aprender a valorizar essas pequenas conquistas também e enxergar isso como sim, é parte. Para tu chegar no campeonato brasileiro, sei lá, tu tem que ter um campeonato gaúcho, tu tem que chegar na Copa, tu vai, sabe, tu não vai partir, aí eu quero chegar na Copa com 14 anos, né? Exatamente. Tu transforma isso em pequenos, e isso na vida eu enxergo assim, é a melhor estratégia que a gente pode adotar, é de subdividir o que eu preciso fazer hoje que faz parte da minha construção. Porque eu acho que ao mesmo tempo, quando tu vai trazendo para pequenas conquistas, isso também te retroalimenta a motivação, né? Perfeito. Não, exatamente. Isso te faz, é isso que te faz ter motivo para acordar, porque se tu vê que é uma coisa muito distante, pode deixar para depois, não é agora, não vou conseguir, mas assim, não. Tu tem coisas agora, tu tem coisa para melhorar no. E aí é simples mesmo, assim, ó. Tu tem que melhorar o passe, tem que melhorar um fundamento do esporte, porque tu não tá tão bem naquilo ali. Tu sempre pode melhorar. Isso já é uma pequena meta que vai te fazer ter motivo para treinar, para levantar, para acordar e ir lá treinar, né? Lógico, sempre regado com o prazer, com a paixão, por gostar do que tu faz, né? Porque tu gostar muito do que tu faz. No esporte, então, de autoconhecimento, são horas de treinamento, é viagem, é concentração, Eu tive a oportunidade esse ano,
Já faz 3 anos que eu viajo com eles, mas esse ano a gente foi até a final da competição em janeiro. E eu fiquei 25 dias com eles em São Paulo, né? Do dia 1º de janeiro até dia 25. 25 dias no hotel, todo dia em função de jogar futebol e de treino, e vai e volta e dorme, come, toma café, uma rotina assim, quando tu termina o café da manhã já é hora do almoço, termina o almoço já é hora da janta, já é o lanche da tarde, já é hora da janta, e daí tem o treino, aí tem que fazer uma entrevista, tem que não sei o quê. Quando tu vê, a coisa vai passando 25 dias nisso aí. E eles passam o ano inteiro, né? E longe da família, das pessoas, e tem gente que é em alojamento, tem gente que não é. E tem as outras modalidades também, né? Eu penso, eu fui ginasta por um tempo, né? Quando eu era pequena. Eu também. Tu Minha também. história também. Ah, tá me fazendo lembrar tanto. Pois é, eu acho que eu lembrava de alguma coisa assim. Nunca me esqueci. A minha treinadora foi a que treinou, que descobriu a Daiane dos Santos. E a Daiane eu treinei com ela, só a Daiane dos Santos. Eu treinei um tempinho com ela. Só que assim, né? Eu era muito alta pra jogar futebol, pra fazer o ginástica. Aí eu fui pro vôlei depois. Aí eu era muito baixinha. Aí eu ia ser levantadora. Aí eu fui levantadora. Ah, eu me lembro disso. Lembra? Exatamente, no Bones. Isso! Ah, muito legal. Aí, pois é, exatamente. Aí então tinha o vôlei. Aí depois, bom, fui pra dança. Aí foi que eu fiquei anos, né, dançando e coisas assim. Mas a ginástica também. A ginástica é super novas e são muito mais horas ainda de treino, né? Elas são muito pequenas. É uma coisa de... Aí tem as características de cada esporte, assim como tem de cada profissão, né? A ginástica, sim, ela tem que ter perfeição. São os mínimos detalhes que tu ganha, assim, os detalhezinhos da ponta do pé, o joelho esticado, né? São coisas mínimas e que tu tem que ter uma consciência corporal, tu tem que treinar muitas vezes, tem que fazer milhões de repetições, né? E aí tu lida com dor, tu lida com frustrações, tu lida com o medo, né? Medo de machucar, de errar. Foi um esporte que eu trabalhei bastante, que eu também... e que é mais curto ainda, né? Tu tem que começar muito cedo e para fazer tudo que elas a vida útil é mais curta. É mais curta. Eu tenho 2 perguntas aqui que entraram, eu não sei se eu não passei com outras, mas eu vou te trazer essas 2 primeiro. Uma do Gustavo. Boa noite, professora. Quais capacidades psicossociais são mais relevantes no futebol? Mas tu vê. Psicossociais. No futebol? Né? Futebol? A gente perguntou especificamente no futebol. Eu acho que... Eu vejo muito a questão... Acho que habilidades sociais, a forma de se comunicar, a comunicação é super importante, tá? Dentro dessa modalidade em si, habilidade de falar, principalmente porque nesse esporte tu tem muito deslocamento de espaço para morar e jogar em um outro lugar, morar e jogar em um outro país, para ir para outro lugar, né? Tu te muda e muda com a família toda, ou tu te muda sozinho, né? E aí tu tem que dar conta não só de uma modalidade esportiva, mas tem que dar conta de um contexto novo, às vezes uma cultura nova. Então eu acho que as questões relacionadas, assim, vão pensar nessa questão mais de flexibilidade ou de adaptabilidade. Exatamente, a adaptabilidade, flexibilidade, a comunicação. É super importante. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que dentro do esporte, pensando nisso, fundamentais e que precisam ser trabalhadas e pensadas e estimuladas, né? Para atleta. Sim, eu também acho. E
e ele até complementa assim de como essas capacidades fomentadas através do futebol podem auxiliar fora do contexto esportivo. Uh, não sei se tu teria alguma outra coisa para complementar, mas eu penso muito nisso, assim, tu não faz essas habilidades, elas não vão te servir só para o esporte, Não. né? São habilidades que tu desenvolve para a vida, né? Então, assim, se tu tem flexibilidade, tu vai ter flexibilidade dentro de campo, porque é um jogo coletivo, né? Também isso é outra coisa que eu fiquei refletindo. O futebol é um jogo coletivo. Diferente da ginástica, por exemplo, eu também sou filha da ginástica, que tu tem que ir lá e fazer o tu contigo. O esporte é coletivo, tu pode estar muito bem, mas se o time não está entrosado, se a coisa não está andando em conjunto, então, e se tu também só pensa na tua estratégia, é uma coisa, né, que não flui. Então, difícil tu ser uma pessoa flexível em campo se tu não é uma pessoa flexível fora, né? Ou difícil tu ser uma pessoa coletiva, sei lá, agregadora só no campo e não ser na vida, né? Perfeito. Deve ter um conflito nisso também no desenvolvimento de um atleta, assim. E assim, ó, o desempenho do atleta, o desempenho dele, né, depende dele. Ele tem que se esforçar, ele tem que dar o máximo, ele tem que treinar, ele não pode se boicotar, né? Depende dele, o rendimento. Agora, o resultado é um conjunto de fatores, porque depende dele, da performance dele, junto com a performance dos outros, com a organização da equipe, com a outra equipe e a torcida e o treinador e o tempo, às vezes até a natureza, né? O clima. Tudo. Então depende de um monte de fatores, né? O resultado. Agora a performance depende deles. Então, claro, é super importante tu ser flexível, tu ser adaptável, tu entender que nem sempre todo mundo tá legal naquele dia, no mesmo dia. Nem todo mundo vai conseguir dar o mesmo, talvez, no mesmo dia. Que pode ter coisas por trás do simples fato de ser atleta e ter que trabalhar, né? Porque se gosta muito de falar, né? Que quando entrar para dentro das 4 linhas, esquece e deixa tudo lá fora. Me ensinem, por favor, como é que funciona isso, se alguém descobrir um dia, como é que a gente entra em qualquer lugar e deixa tudo lá. É a mesma coisa que diz para nós civis normais, né? Tipo, a vida é profissional e o pessoal não se misturam. Não? Claro que se misturam. Tu é uma pessoa só, né? Então tu não vai dizer, agora eu desligo a Lúcia pessoal, começo a Lúcia profissional. Agora eu desligo o fulano pessoal, que sei lá, tô com problema em casa, tô, né? E agora eu ligo o atleta e vamos performar como se não tivesse acontecendo nada. A gente até tenta botar uma carapuça, uma máscara, né? Uma fantasia, fazer a cara de paisagem, que eu brinco, né? Vamos fazer cara de paisagem, mas o que a gente tá sentindo, o que aconteceu, tá com a gente. Uma coisa importante de a gente entender, que eu acho que é importante de a gente entender, até para uma questão de sucesso também, e de pensar na nossa vida e na nossa trajetória, é que o que está acontecendo na vida pessoal ou na vida profissional vai andar em paralelo. E não é porque tu entrou em campo para jogar que talvez tu vá ficar menos triste com alguma situação difícil que está acontecendo, ou que tu vai deixar de sentir aquilo que está acontecendo na tua vida. Não, tu vai sentir aquilo. Só que na hora que tu tá jogando, tu tem um foco, tu tá concentrado no jogo, tu tá concentrado onde é que tá a bola, onde é que tá a linha que tu tem que fazer, ou a trave que tu tem que fazer, a ginástica ali, nas paralelas, tu tá concentrado naquilo. Porque tu tem que fazer aquilo. E o que está acontecendo fora vai continuar andando paralelo, não vai sumir do nada. Assim como quando tu tá fora, tu tá dentro da tua vida, fazendo as tuas coisas, tu tá com dificuldades, o trabalho também vai continuar ali. Às vezes a gente tem que deixar um pouquinho de lado alguma coisa de trabalho para dar conta de alguma coisa da família ou da vida pessoal. Verdade.
É. prioridades. E às vezes ao contrário, às vezes a gente tem que deixar um pouquinho as coisas pessoais de lado em determinado momento e dar conta de poder fazer alguma coisa, se dedicar um pouco mais na questão do trabalho, né? Então, e aí são etapas, são épocas, são prioridades que a gente dá, assim, que tem que Momentos. são momentos. Isso até responde aqui a uma outra pergunta que foi da Josiana que chegou, que é a relação, o que tu acha da relação inteligência emocional e esporte, né? Que eu acho que vai bem nessa. Vai bem, né? Eu acho super importante. E porque ele tem, porque não adianta o atleta, aí eu vou pensar assim, vou pensar em inteligências múltiplas aqui agora, porque eu vou pensar nisso. Porque assim, os atletas, eles são extremamente inteligentes, por exemplo, corporalmente. E para poder fazer o que eles fazem, tu tem uma inteligência corporal, tu tem habilidade, tu tem destreza nas coisas que tu Força. força, exatamente. Então tem um conjunto de coisas e eles têm uma inteligência para fazer as coisas, né, que são importantes. Talvez não tenha para uma outra modalidade ou coisa assim, mas eles têm para aquela que para aquela que eles se dedicam. Só que de novo, o que adianta ter? Não adianta só eu ter conhecimento do meu corpo, inteligência do corpo, se eu não consigo controlar as minhas emoções. Se eu não consigo entender o que eu estou sentindo, para saber que estratégia eu posso usar para isso não me atrapalhar tanto, para não afetar tanto na minha performance. Porque ele pode ser super inteligente corporalmente para o esporte, mas só que vai sentir raiva, vai sentir medo, vai ficar feliz, vai ter euforia, vai ter disforia, vai ter várias coisas. E essas coisas, e vai ter ansiedade, né? Então, se tu não sabe conhecer, não consegue dar conta de entender quando é que tu tá sentindo isso, que sinais estão te dando que talvez tu esteja sentindo determinada coisa, esteja com determinada emoção, e que tu sabe que aquilo pode te atrapalhar em determinada performance, determinado desempenho, vai tudo por água abaixo. Não adianta ser Exato. inteligente. Não adianta ser inteligente só para chutar. Tu tem É. que, ou para É. acertar. Tu tem que saber ser inteligente para reconhecer as coisas que acontecem contigo no sentido emocional, né? E como é que aquilo ali Eu, vai se transferir para o comportamento. eu me lembro muito, na minha época de ginasta, o meu era ginástica rítmica, não era ginástica olímpica. Mas eu fazia competições e competições regionais, estaduais. Daí, quando começou a entrar brasileiro e nananã, foi quando eu comecei a dizer, tá, não é, não vou, não quero abdicar de tudo que precisaria. Foi quando eu acabei saindo. Mas eu me lembro que, às vezes, assim, tipo, essas coisas que acontecem em esporte. Então, assim, a gente tá treinando, a equipe tá treinando, tem coisas individuais e tu sabe quem são as melhores, quem que vai se destacar, nananã. E a pessoa, tipo, aquela lá tem chance de medalha, tem chance de medalha. Isso já vai, a técnica também já vai, né, pincelando isso, tararã, na véspera da competição, a criatura tem uma dor de barriga que no outro dia tá assim, desidratada, não consegue se manter em pé, porque aí passou o dia inteiro passando mal, né? Isso é tudo emocional, isso é tudo inteligência emocional, né? Exatamente. Gestão da pressão, da tensão. Exatamente. Exatamente. A gente não tem. A gente aí é que entra assim dentro do esporte, o treinamento, a gente tem que treinar a nossa mente, a gente tem que treinar as nossas emoções e tem que treinar o comportamento que a gente vai ter para que determinado tipo de emoção. Assim como a gente treina a parte física, técnica, tática e tudo social, qualquer coisa que a gente tenha que treinar, essa parte também tem que ser treinada e ela é treinada. E para treinar antes, tu tem que aprender o que é, tem que saber reconhecer, né? É mais ou menos como a criança lá, os pequenininhos, quando tu tem que ficar nomeando os sentimentos. Ah, tu tá com medo.
Ah, tu tá bravo Uhum. porque a mamãe tirou o brinquedo, né? Então, assim, tu tá dando nome para os sentimentos, nome para as coisas e esclarecendo. E isso acho que a gente tem que tá constantemente tem que estar fazendo isso para a gente poder saber administrar essas emoções diante das nossas atividades, né? Eu faço isso, a gente faz, né? Eu faço isso quando eu tenho que dar uma palestra, quando eu tenho que ir para um congresso, quando eu para dar aula, assim, a gente, claro, com a experiência, isso vai amenizando, tu vai te sentindo mais empoderado daquilo, tu vai tendo mais confiança porque tu já fez várias vezes, já tem mais, assim como é no esporte, cada vez que tu vai passando por mais competições, tu vai te sentindo mais amadurecido, tu vai tendo mais experiência. Nem tudo te deixa ansioso, nem tudo te dá aquele turbilhão de emoções, porque tu tá aprendendo, tu aprendeu, já passou várias vezes por aquilo. Assim como é em outras situações, como é quando vai dar aula, né? Eu hoje, cada vez que eu vou entrar numa turma nova para dar aula, por exemplo, eu sempre vou com frio na barriga, né? E mesmo que eu saiba a disciplina, já tenho 9 anos a disciplina, mas assim, sei o conteúdo de lá para cá. Mas é gente nova, são alunos novos, são coisas Uma novas. dinâmica nova, cada turma acaba tendo a sua dinâmica. E ainda bem que eu sinto isso, né? Porque isso é o que ainda isso é o que é o combustível do motivo pelo estar fazendo as coisas, do combustível da minha motivação, de eu estar indo buscar fazer as coisas. Tem que ter o friozinho na barriga, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que dar um brilho, assim, né? Por mais que tu saiba tudo. E assim é também no esporte, né? Eles têm É. que ter isso tudo junto com a motivação, a inspiração, a disciplina, né? Que são super importantes. Que excelente, Fê. Bom, eu não quero terminar correndo, porque o Instagram nos corta depois de 1 hora, então às vezes acaba que a gente, né? Então, para a gente fazer um encerramento com calma e tranquilidade, né? Eu quero te agradecer. Acho que foi excelente a nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu vi que muitas pessoas aqui foram acompanhando e comentando, que concordam. Alguns atletas aqui nos acompanhando também, dizendo que já tem aí anos de experiência e que ainda não perderam o frio da barriga. E que bom, né, que não perderam. Ah, É que não. nem, é que nem o artista que diz que, acho que uma vez eu ouvi a Fernanda Montenegro falando assim, tipo, eu ia me dar frio na barriga antes de entrar no palco. E aí tu pensa, nossa, mas ela já tem anos e anos de experiência. Mas é que a gente tem coisas que a gente não vai perder, né? Uhum. E que bom, né? Então, que bom essa conversa. Obrigado a todos também que nos acompanharam. Que a gente possa ter, enfim, né, enriquecido um pouquinho aí o fim de tarde, o fim de tarde aqui para mim, né? Aí o início de noite É, de você. isso aí. Ah, é, né? Exatamente. Ah, eu que agradeço. Eu adorei. Eu adoro falar sobre isso. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo essa parte do esporte, a psicologia do esporte. Os meus atletas, adoro, amo eles, né? Eu vibro muito com eles. Quando eles se realizam, eu me Ah, eu imagino. realizo quando eles se realizam, quando eles eu estou nos bastidores, mas quando eles aparecem, eu apareço. Eu apareço quando eles aparecem, que dá dando certo. E aí, deixa eu, antes só disso, Tiara, um beijo enorme pra O, o bom é que depois de anos eu ainda tinha Yara, né? Não adianta. Tiara, com essa pessoa toda, né? Não, exatamente. E, e eu, Parabéns por esse trabalho, Fê. Eu imagino que seja um desafio constante. Eu acredito que não seja nada fácil levar a psicologia para dentro do esporte. Acho que não seja nada fácil brigar por esse espaço e fazer ele acontecer e mostrar a importância e a diferença que isso faz. Acredito que tenham muitos obstáculos nisso, né? Resistências, enfim. Então, parabéns por esse trabalho, por tudo que tu está levando para essas pessoas. Eu tenho certeza que é um diferencial significativo na vida desses atletas. ai, obrigada, muito obrigada. Eu adoro, amo esse trabalho e te agradecer pela oportunidade de estar falando disso. Muito feliz de estar fazendo essa parceria aqui, conversar contigo, que
colega de colégio, da vida. Muitos anos, bom se reencontrar. Isso. E também agradecer todo mundo que participou aqui, que estava junto, atletas, amigos, alunos, teve um monte de gente que eu acabei vendo passando, surgindo ali. Rodando aqui. Beijo, gente!